Abertas as inscrições para idosos que desejam participar das oficinas do Centro de Convivência da Melhor Idade de Criciúma. Presidente Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva à RIT TV. Chefe de Estado falou sobre suas expectativas para o futuro do país. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado. Obras da Casan modificam o trânsito na rua Felipe Schmidt. Governador anunciou 206 milhões de reais em bolsas de estudos pelo Uniedu e assinou o novo regulamento do programa. Governo federal deve encaminhar o texto da reforma administrativa ao Congresso ainda essa semana. E no esporte, Daniel Cruz aposta na evolução do Tigre no campeonato estadual. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Estão abertas as inscrições para idosos que desejam participar das oficinas do Centro de Convivência da Melhor Idade de Criciúma. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Na melhor idade não dá para ficar parado, não é? E que tal um espaço com várias opções de atividades gratuitas só para eles? Durante todo o dia, o Centro de Convivência da Terceira Idade, em Criciúma, recebe dezenas de idosos em oficinas de todos os tipos. A Sandra faz parte há anos e passa boas horas por aqui. Muito tempo e me arrependo de não ter vindo antes. Às vezes eu pergunto para uma pessoa, mas eu não tenho 60 anos ainda. Falei assim, eu posso usufruir desse benefício. E eu me arrependo. E cada vez que eu venho, eu vejo mais coisa e tenho participado de muita atividade aqui. São mais de 20 atividades diferentes durante todo o dia voltadas a quem está na terceira idade. O Centro de Convivência da Terceira Idade tem 28 oficinas e um projeto. A gente fala projeto, que é aquele trabalho que tem começo e fim. Esse projeto é voltado aos cuidadores dos portadores de Alzheimer. A pessoa que tem um idoso em casa que é acometido de Alzheimer, a gente tem um trabalho aqui referenciado ao cuidador. Como esse cuidador deve agir com o idoso com Alzheimer, que a gente sabe que é uma patologia complicada de administrar, né? Haja vista que o idoso esquece do que é recente, ele vive uma realidade muitas vezes do que já passou, então é uma doença complicada e aqui no Centro de Convivência a gente tem esse cuidado com o cuidador e com o portador. Além disso, 28 oficinas que vão desde as mais tranquilas, digamos assim, que é o artesanato, que é a informática, 2 oficinas com psicólogas, até oficinas de mais agito, como é a questão dos ritmos, a gente tem o alongamento, a fisioterapia, enfim, música, teclado, violão, canto coral, 28 oficinas, além de 3 oficinas que a gente tem fora do espaço. O vôlei, que hoje é praticado lá no ginásio da FASC, e o bolão e a bocha, que é praticado no Parque das Nações. É tanta opção que fica difícil escolher uma só. Inclusive, esse ano, os Jogos Abertos da Terceira Idade vão ser aqui em Criciúma. E eu participo do vôlei, do bolão, e aqui eu faço artesanato, tricô e crochê, eu faço yoga, faço fisioterapia, faço informática. E não é só a Sandra que aproveita muito bem o espaço. O Centro de Convivência da Terceira Idade, que fica localizado no bairro Mina Brasil, atende centenas de pessoas a cada semana. 650 idosos passam aqui toda semana. Então, são uma média de 150 idosos por tarde. E mais a parte da manhã, que o fluxo é um pouco menor, porque há idosos que cuidam ainda dos netinhos, né, que tem que fazer o almoço para a família, então o fluxo pela manhã é um pouco menor. Mas à tarde, cerca de 150, 170 pessoas, todas as tardes aqui no Centro de Convivência. Para participar de alguma oficina é fácil.
A regra básica para fazer parte do serviço da FASC é ter 60 anos. Então você completou 60 anos, procura o centro de convivência, procura lá no bairro o posto de saúde ou a escola, algum órgão ligado ao governo, eles vão saber indicar onde está o grupo mais próximo. São 58 grupos espalhados nos bairros e mais o centro de convivência. 60 anos é a regra, a questão financeira para nós não interessa. Então a gente recebe aqui o idoso que é aposentado com salário mínimo e a gente recebe o militar que é aposentado com um salário bastante alto. Então para nós não existe essa diferença, né? Todos são tratados iguais perante a lei do idoso, né? A gente tem uma regra e a idade é o básico, 60 anos. As atividades recomeçaram há pouco tempo e muitas delas ainda têm vagas. O coordenador lembra que dá para se inscrever agora ou ainda durante o ano. Exatamente, por conta da idade. A pessoa fez 60 anos em fevereiro, ela se matricula em fevereiro. Ela fez em agosto, ela se matricula em agosto. É claro que todo início de ano tem mais vagas, então a gente está abrindo agora as vagas, né? O pessoal encontra com mais facilidade. Na medida que vai passando, vai entrando as pessoas, vai completando as vagas e às vezes a pessoa vem aqui e não encontra mais aquela oficina que ela queria, porque são vagas limitadas, né? O espaço que a gente tem hoje, ele infelizmente, ele limita algumas oficinas que a gente tem números específicos para a colocação dos idosos. Da Sandra vai um incentivo aí para quem ainda não conhece o espaço. Eu acho assim, que tem pessoas que nunca experimentaram. E uma vez eu cheguei a convidar uma pessoa, ela, não, eu não vou porque eu vou sair de casa, que não sei o quê, não, eu não quero. Veio, nunca mais parou também de frequentar. Então, a pessoa que experimenta, é difícil a pessoa não gostar, muito difícil. Eu tenho pena de quem nem tenta, nem vai uma vez para conhecer. Você não pode dizer que não gosta de uma coisa que tu nunca fez. O presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo HIT. O chefe de Estado brasileiro falou sobre suas expectativas para o futuro do país. Acompanhe no trabalho especial do jornalista Alexandre Giacchetto. O Brasil já melhorou muito, mas ainda tem muito mais para crescer. Como é que o senhor percebe a ajuda de Deus nessa grande empreitada? Não há dúvida que isso faz parte da minha formação. O Estado é laico, mas eu sou cristão, com muito orgulho, sou temente a Deus. Os valores que nós defendemos ao longo de anos dentro da Câmara, em grande parte junto com a bancada evangélica, com toda certeza foram que impulsionaram em chegar à presidência. E chegando à presidência, nós estamos honrando o que falamos ao longo desses últimos anos. E graças a Deus o Brasil vem dando certo. Uma pesquisa recente revela que praticamente 1/3 ou mais dos brasileiros são evangélicos. E a grande maioria, as mulheres, 58% desse grande bolo. Qual que é a mensagem que o senhor tem para elas? Eu entendo, né? Não sei se a pessoa vai pensar diferente. Que realmente está na frente da família é a mulher. Que ela fica mais, né, ligada à criação dos filhos. E tem uma parcela de responsabilidade muito grande nessa questão. E a família unida, coesa e sadia é a base da sociedade. E o Brasil só pode dar certo se tivermos aqui as células, que são as famílias, trabalhando, né, nesse sentido. Uma última pergunta. Nós sempre pensamos que esse ano vai ser melhor do que o anterior que vivemos. Qual que é o prognóstico 2020 para essa nação brasileira que acredita no senhor? A economia tem que dar certo, mas não é na base da canetada. Temos uma brilhante equipe econômica, os outros demais ministros colaboram nesse sentido. Nós estamos fazendo o possível para desburocratizar, desregulamentar, facilitar a vida de quem produz. E acho que com essa receita nós temos como melhorar os índices que tivemos no ano passado para o corrente ano. Uma unção dobrada para o senhor hoje, viu? Aproveite bem a festa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Eu acho que fui adotado pelo público evangélico, fico muito feliz com isso. E, se Deus quiser, juntos nós construiremos um grande Brasil para os 210 milhões de brasileiros. A seguir, obras da Casan modificam o trânsito na rua Felipe Schmidt.
Atenção você que busca uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Designer gráfico, secretária, vendedor interno, técnico informática, designer júnior, adesivador com experiência, vendedora, assistente administrativo, conferencista, serviços gerais, acabamentista, operador de máquina de batidas para corte de etiquetas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, mecânico, auxiliar mecânico, atendente de farmácia, comunicação visual, doméstica, revendedora de semijoias, auxiliar de faturamento, assistente de departamento pessoal, assistente de merchandising, frentista, caixa, estagiário logística, designer arte finalista, administrativo financeiro, auxiliar contábil, supervisora e escrita fiscal, almoxarife, estagiário de direito, estagiário TI, auxiliar de marketing, diarista, assistente de engenharia. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, a ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Atenção motoristas que transitam pelo centro de Criciúma. O tráfego na Felipe Schmidt foi modificado em virtude da realização de obras de esgotamento sanitário promovidas pela Casan. Confira. A partir dessa quarta-feira, os motoristas vão precisar ter cautela na região da rua Felipe Schmidt, na área central de Criciúma. A via será fechada no trecho entre as ruas Dom Joaquim Domingos de Oliveira e Coronel Marcos Rovares. A intervenção será feita para as obras de esgotamento sanitário, que são executadas pela Casan, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. A previsão para a conclusão dos trabalhos é no dia 18 de março. Conforme o gerente de operações de trânsito da Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma, a DTT, o Paulo Borges, o trânsito na via será permitido somente para os moradores do local. A recomendação é que os motoristas que precisem seguir para a Avenida Centenário e que antes usavam a Felipe Schmidt entrem na rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira. O local estará sinalizado e os agentes da diretoria estarão nesses trechos passando orientações aos moradores. Os profissionais também vão auxiliar durante a realização das obras. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou 206 milhões de reais em bolsas de estudos pelo Uniedu e assinou também o novo regulamento do programa. A reportagem é de Débora Correia. Mais de 206 milhões de reais em 2020 para bolsas a estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado pelo Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, o Uniedu. O valor foi anunciado pelo governador do estado nesta segunda-feira em Florianópolis. No ato, o governador também anunciou a nova regulamentação do Uniedu, que vai permitir o atendimento de mais estudantes. Bom, nós entendemos que tanto para as privadas quanto para as comunitárias, como a FURB e tantas outras que nós temos no sistema CAF, esses recursos do estado são de extrema importância. Pela inclusão, pela possibilidade de mais alunos estudarem gratuitamente, ou tendo pelo menos parte do seu curso coberto pela bolsa de estudo. Esse é um esforço do governo do estado, dinheiro nosso, dinheiro dos catarinenses, que é aplicado em quem vive e estuda aqui em Santa Catarina. E isso faz com que o nosso estado tenha um diferencial de entrega de mão de obra, de qualificação dos profissionais, um incentivo então ao acesso ao ensino superior. O governador também destacou o momento histórico da assinatura do decreto que dita as regras para que a sociedade faça um melhor uso do benefício. Hoje aqui foi um dia histórico porque nós também fizemos um decreto que regulamentamos a lei que concede essas bolsas e esse regulamento traz transparência a esse processo, ou a partir de agora então o Estado e as universidades são obrigadas a divulgar de forma clara em seus portais, na Secretaria de Educação, quais são os alunos beneficiados, para que a gente consiga, inclusive, identificar essas pessoas, para saber se efetivamente o cidadão pode ser fiscal com o Estado, se ele realmente é um aluno carente, se ele precisa da mão do Estado para assim estar na universidade. Estamos regulamentando diversas outras situações que não estavam regulamentadas, para além da transparência, dar uma abrangência maior
a esses recursos, atingir um número maior de alunos do que nós atingíamos antes. É um dia de festa, de boas entregas para a educação dos catarinenses. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo na educação, aqui no fomento ao ensino superior. O secretário de Estado da Educação destacou que a nova regulamentação busca facilitar o acesso do estudante ao ensino superior e eliminar entraves burocráticos para a melhora na qualidade da educação. E entre os pontos da mudança, ele destaca permitir aos estudantes que trabalhem em projetos de interesse da sociedade. Exemplo de voluntariado, projetos sociais, projetos de desenvolvimento regionais, para que o estudante que se beneficia de uma bolsa possa realizar ações na sua região e dar o retorno lá onde ele reside. Nós queremos que os estudantes se qualifiquem e permaneçam contribuindo para o desenvolvimento regional, local e regional. Então, são esses aspectos que vêm desses projetos que nós queremos que os alunos que são beneficiados pelas bolsas atuem em prol do Estado. Um dos principais benefícios da nova regulamentação para o estudante é que ele garante bolsa para toda a duração do curso, programa ou projeto de pesquisa, enquanto antes havia necessidade de participar de um novo processo seletivo a cada semestre. O aluno precisará apresentar a cada semestre a documentação pessoal e o desempenho acadêmico satisfatório para manter o desconto. Do montante liberado pelo governo do estado através do programa UniEdu, 90% é destinado a universidades comunitárias e 10% às universidades particulares. A Unesc em Criciúma foi uma das beneficiadas. Esse investimento é fundamental para que os nossos estudantes que acessam uma classe social menos favorecida consigam acessar a universidade. A sensibilidade do governador, do secretário de Estado de Educação, ela é primorosa, porque ela traz esses estudantes para a possibilidade da formação na educação superior de qualidade, sobretudo nas nossas universidades comunitárias, as 16 universidades comunitárias do estado de Santa Catarina, de modo que nós somos muito gratos. E hoje fizemos questão de estar aqui com os nossos estudantes, agradecendo ao governador, ao secretário de Estado, ao deputado Rodrigo Minotto, que preside a frente parlamentar pelo artigo 170, para agradecer e dizer da importância dessa ação para os nossos estudantes. Os alunos interessados em participar do programa podem se cadastrar no site do UniEdu durante o ano inteiro. A classificação, baseada no índice de carência, é atualizada diariamente. A seleção dos estudantes beneficiados será feita a cada ano ou semestre, dependendo da instituição de ensino. A próxima seleção de bolsa será feita na segunda quinzena de março. Os estudantes contemplados saem automaticamente na lista de classificação, garantem o direito à bolsa e a lista é atualizada com os demais candidatos para o próximo período de seleção. O governo federal deve encaminhar o texto da reforma administrativa ao Congresso ainda essa semana. A proposta divide opiniões no parlamento. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta da reforma administrativa está pronta, mas ainda precisa de alguns ajustes. Essa reforma administrativa, eu acho que ela está madura já para ser apresentada. Atualmente, um servidor público só é exonerado em casos de crime de corrupção, crime contra o patrimônio público, aplicação irregular de recursos dos impostos, entre outros crimes financeiros e administrativos. E este é apenas um dos pontos que devem mudar na reforma administrativa. A reforma administrativa deve contemplar outras mudanças como alterações na forma de ingressar no serviço público, redução no número de cargos e carreiras, fim de promoções por tempo de serviço e a estabilidade será restrita para algumas carreiras, como a de servidores da Receita ou policiais federais. O presidente garantiu que as mudanças vão valer apenas para os novos aprovados, sem nenhum tipo de mudança para os servidores que já estão no setor público. Pela manhã, Bolsonaro disse ainda que não tem vetado concursos, apenas deixou de autorizar a realização de provas que julga desnecessárias. Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concursos que poderão ser desnecessários. O Ministério da Economia informou por meio de nota que não há previsão de novos concursos públicos para o Executivo Federal. Eles serão autorizados apenas em casos excepcionais, mediante análise da necessidade. Já para quem foi aprovado em concurso público, mas ainda não foi convocado, o Ministério informou que não interfere nas nomeações e que essa é uma responsabilidade dos órgãos que solicitaram a realização das provas.
Na semana passada, um seminário realizado na Câmara dos Deputados discutiu a reforma administrativa. Parlamentares envolvidos na temática dividem opiniões sobre o assunto. A reforma administrativa tem que acontecer, inclusive para valorizar o servidor público que exerce um bom trabalho, que quer ser reconhecido pelo serviço que presta à população. Agora, a gente tem que entender que a estrutura atual do serviço público brasileiro, ela prejudica o próprio servidor, a sociedade e, obviamente, com isso, a melhoria do país. Não aceitamos uma reforma que não seja discutida com os trabalhadores e, em especial, com os servidores públicos. E mesmo com a divisão de opiniões, o governo deve encontrar um terreno favorável no parlamento para a aprovação da reforma. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretende colocar o assunto em pauta assim que o texto chegar do Planalto. Maia afirmou que deve votar a reforma administrativa até o fim do primeiro semestre. Vamos trabalhar em conjunto a reforma do Poder Executivo e do Legislativo. Esperamos também o apoio do Judiciário para que a gente possa, no final desse ano, garantir que nós vamos estar olhando os próximos 10, 15 anos com um Estado que sirva ao cidadão com melhor qualidade. A seguir, no esporte, atacante do Tigre, Daniel Cruz, aposta que Carvoeiro vai crescer de rendimento durante o campeonato estadual. Agora vamos falar de esporte. O atacante do Tigre, Daniel Cruz, aposta na evolução do Tigre no campeonato estadual. O jogador quer aproveitar o período de 2 semanas sem jogos para pôr a casa em ordem. Nos últimos 6 pontos disputados, o Criciúma conquistou 4. Vitória diante do Avaí e empate contra a Chapecoense. E olha que os 2 duelos foram fora de casa. Sinal de reação do Carvoeiro, que começou a temporada meio atrapalhado. Esses 2 jogos fora de casa, contra o Avaí e a Chapecoense, confronto direto contra 2 equipes grandes aqui em Santa Catarina. A gente sempre soube que ia ter uma dificuldade de jogar contra esses 2 clubes, ainda mais fora de casa. E viemos de resultados positivos. De 2 jogos fora de casa, de 6 pontos jogados, a gente conquistou 4. Então, uma vitória contra o Avaí, um empate contra a Chapecoense foi muito bom e temos que valorizar esses 4 pontos que a gente conseguiu fora de casa. Em virtude do Carnaval, não teremos rodada do Catarinense no final de semana. Contando o jogo de Chapecó até o próximo jogo do Tigre contra o Brusque, marcado para 1º de março, serão 2 semanas de intervalo. Tempo precioso para quem precisa treinar para ajustar o time. É importante porque a gente teve pouco tempo de preparação, de entrosamento, de conhecer cada um, conhecer o estilo de jogo dos companheiros, o professor Cavalo conhecer cada um, por mais que um ou outro ele já tenha trabalhado, mas o tempo de preparação foi muito curto. Foi menos de 20 dias já para a estreia, foi um jogo atrás do outro. E esse tempo agora que a gente, essas 2 semanas, esses dias aí, a gente tem que aproveitar ao máximo para recuperar dessa sequência de jogos, de viagem, né? E tentar condicionar os companheiros que estão voltando, o departamento médico, e dar ritmo para quem não vem jogando. De time desacreditado a candidato para uma vaga nas quartas de final. Engana-se quem acha que o tricolor não está traçando metas no Catarinense. A gente quer classificar ali entre os 4. É o objetivo, o Criciúma, o tamanho da grandeza do Criciúma. A gente sabe dessa responsabilidade, mas futebol é jogado. A gente sabe que dentro de campo é 11 contra 11, hoje não tem ninguém bobo. A gente vê aí a própria situação da Chapecoense, um time de tradição aqui em Santa Catarina, nacional, mundialmente também. Então a gente sabe que é fase, é momento, e o nosso objetivo é classificar. Esperanças para o torcedor do Tigre, que diante de um início de temporada ruim, começa a acreditar que o time pode sim evoluir nas competições que tem pela frente. Não, cada dia a gente tem que melhorar, cada dia a gente tem que querer
crescer, aperfeiçoar. Esse grupo tem muito para dar, como eu falei. Foi pouco tempo de preparação, o tempo foi muito curto nessa apresentação, que um chegou no dia 3, outro chegou uma semana depois, e assim foi. Então o tempo foi muito curto para o seu cavalo botar o padrão de jogo, o estilo de jogo, condicionar quem precisa condicionar. Então o grupo tem muito ainda para dar. Bom, e daqui a pouco, no Sala de Entrevistas, você vai conhecer um projeto que ajuda muita gente na África e de quebra ainda anuncia as boas novas aos aflitos daquele continente. Uma apaixonada por missões, uma abnegada que usa do seu talento na moda para levar um pouco de esperança a milhares de famintos no continente mais pobre do planeta. A gente tem mais de 1.300 crianças que tomam café, almoçam e lancham todos os dias na escola. Uau! Então, esse ano foi um ano incrível para o projeto, assim, deu um boom, né? A gente conseguiu levar água e luz para o bairro inteiro, onde a gente está colocado lá em Angola, que é no Bié. Então, é um bairro meio que estava à oposição, sabe? Na Guerra Civil. Então, que foi o povo que foi refugiado para a Zâmbia, voltou e meio que o governo literalmente jogou eles lá, assim, né? Sei. O Sala de Entrevistas vai ao ar dentro de instantes, logo após o Informe Região. Você sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo nos assistem via canal 13. Os da GVT, canal 12. Oi, eu sou a Gabriela Ramos, missionária e empresária, e terça-feira eu vou estar aqui no Sala de Entrevista da TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.